Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, trazendo sim mais resenha, mais análise para vocês de série, de boys love, de séries asiáticas, trazendo especificamente neste vídeo, um que terminou recentemente, foi no domingo passado, e eu tô trazendo aqui a minha análise tanto de toda a história em si, quanto propriamente de algumas coisas aí que interferiram um pouco no desempenho da série na hora que ela foi pra TV. Vamos então comentar sobre o BL Cupid Last Witch. Antes de mais nada, já deixa o seu joinha nesse vídeo e se inscreva no canal para você não perder nada por aqui. Ative as notificações para você saber sempre quando tem vídeo novo. Normalmente os vídeos estão saindo de terça e quinta-feira e às sextas-feiras tem reações aqui de lançamentos de álbum, músicas, singles e tudo mais. Bem, o contextão assim de Cupid Last Witch é o seguinte. Nós temos a história de Korn e Win reeditando a dupla de Earth Mix, contando a história desses dois, mais puxado um pouco pro Win do que propriamente pro Korn. Mas enfim, a história é o seguinte, os dois eles tinham uma convivência quando mais jovens, né, eram amigos desde criança, e o Korn ele meio que era da família, né, era querido por todos, principalmente pelo pai do Win. O Win tem uma irmã, que é a Lin, e a mãe que sempre gostou muito dos três juntos, né, mas sempre quis puxar um pouquinho mais a sardinha do Korn pra Lin, mas eles tinham uma convivência muito de boa, muito tranquilo. Em dado momento da vida, o pai do Win e da Lin acaba adoecendo e vem a falecer. O que acontece então a partir deste momento? Vai então ter uma divisão de testamentos, né? Já que o pai do Win e da Lin já tinha assim uma certa herança e tinha uma fazenda, que é basicamente onde se gira toda a história. E na hora que vai ler o testamento, o que acontece? O Korn recebe boa parte das ações da família, sendo que ele não é nada, né? Ele é simplesmente um amigo da família, um amigo do Win especificamente, só que ele recebe boa parte ali das ações da família, né? Ele que ficaria responsável por coordenar tudo que a família tem ali de riqueza. Claro, o Win tem a parte dele, a Lin tem a parte dela, só que boa parte de tudo aquilo ficou especificamente pro Korn e o Win não gostou daquilo. Aquilo simplesmente para ele foi o fim da picada e ele quis criar um caso, ele brigou, ele não sabia por que estava acontecendo aquilo. O Win sempre teve um temperamento um pouco mais quente, digamos assim, e aí ele não quis saber. Ele brigou com o Korn, ele mandou o Korn embora, que era pro Korn ir embora, ele não fazia parte mais da família, que ele tinha traído a confiança do Win e o Korn, né, acabou precisando ir embora. E isso causou muito problema ali na própria família, né? O Win ele se tornou uma pessoa muito mais amargurada, muito mais triste, uma pessoa muito mais dura com os funcionários, né? Porque ele acabou ficando com a fazenda, então ele acabou ficando com a coordenação de tudo que estava acontecendo ali. O problema é que a Lin sempre teve muito contato com o Korn, sempre quis que os dois se resolvessem, que a situação se resolvesse em si, e ela mantinha contato com o Korn. Em dado momento ali da história, o Win descobre esse contato e quer resolver aquilo ali de alguma maneira. Ele quer completamente tirar o Korn da família deles, seja de contato com a mãe, seja de contato com a irmã. Ele quer acabar com tudo aquilo. Ele vai até o Korn, ele tenta chegar até o Korn junto com a Lin, no meio de uma tempestade, e aí na hora que eles estão na estrada, eles sofrem um acidente. Esse é o grande contextão, porque aí o que acontece, né, nesse acidente? Quando a Lin acorda no hospital, a gente tem uma troca de corpos, né? O clássico da GMM-TV. Vamos lá para uma troca de corpos. O Win acaba ficando no corpo da Lin e a Lin acaba ficando no corpo do Win. Aí a gente tem que prestar bastante atenção, porque em dado momento da história ali, a gente vê os dois, tanto a Lin quanto o Win. Só que a gente tem que entender que a história ela acontece com a Lin, sendo que o Win está no corpo dela. Só que a gente tem essa troca, né? De vez em quando a
gente vê a Lin e de vez em quando a gente vê o Win. O que acontece, né? O que vai acontecer dali pra frente? Para que a Lin no corpo do Win possa acordar, o que precisa acontecer? Eles precisam reunir água benta de 4 locais, se eu não me engano, são de 4 locais ali, de 4 templos sagrados ali da região, e essa água ela vai depois ser unida para um ritual de troca, né, de voltar os corpos. O que acontece? Dali pra frente nós temos então uma saga do Korn com a Lin Win, que eles consigam trazer essa água, né, e essa água precisa ser trazida, né, precisa acontecer esse ritual em até 7 dias. Passado disso, vai continuar do jeito que tá, o Win vai ficar no corpo da Lin e a Lin não vai acordar porque ela está em coma no corpo do Win. É toda uma história aí envolvendo isso. Bem, é uma história até um pouco confusa para quem analisar inicialmente, só que ao decorrer da história a gente vai entendendo melhor, a gente vai entendendo mais o que acontece, o desenvolvimento da história e também o desenvolvimento dos acontecimentos entre o Win e o Korn, como é que se desenvolve essa história e como é que essa história vai chegar num ponto final. A história também tem um outro casal, só que aí no caso eles são os vilões da história, que são os tios do Win e da Lin, que querem dinheiro, querem a parte deles ali na fazenda, porque falam que a fazenda não tá rendendo dinheiro, então eles querem o dinheiro deles, eles querem a parte deles, eles querem vender a fazenda e que eles possam arrecadar com esse dinheiro, né? Eles possam pegar esse dinheiro e fugir, sei lá pra onde que eles querem ir, mas eles querem a parte deles na fazenda. E a história se desenvolve ali em 10 episódios de mais ou menos ali uns 40, 45 minutos, que é a duração dos episódios. Assim, é uma história que eu achei ela bem tranquila, assim, não é uma história, nossa, vai ser o grande BL da vida. Não, é uma história simples. Dessa questão de troca de corpos, ela até puxa um pouco pela questão de comédia, uma questão assim mais divertida entre Earth e Mix. A gente sai, por exemplo, daquela tensão que era de A Thousand Stars para trazer eles para esse BL mais tranquilo, uma coisa meio sessão da tarde, digamos assim. Então é um BL mais tranquilo pra gente acompanhar. Não sei se eu assistiria novamente, tudo bem que não são, são pouquíssimos os BLs aí que eu assisti novamente, né, que eu acompanhei novamente, ou que pelo menos eu vi uma vez e iniciei uma segunda vez. São poucos, dá pra contar nos dedos de uma mão. Só que eu não sei se eu veria novamente este BL. Eu acho a história boa, mas eu não acho uma história o suficiente para uma segunda vez. A não ser que tenha algum especial, alguma coisa que seja importante ali da série, mas eu não acho que a série teria esse apelo para ver uma segunda vez. E uma outra coisa que nós tivemos ali deste BL é que especificamente Cupid Last Witch não foi logo para a GMM TV, não foi exibido logo de cara lá na GMM na Tailândia. O que a GMM fez? Ela fez uma parceria com a Disney Plus lá da Tailândia, que é a Disney Plus Hotstar. E aí o que eles fizeram quando eles foram lançar este BL? Eles lançaram primeiramente na Disney Plus Hotstar. Então ninguém tinha acesso ao BL inicialmente. Quem queria assistir Cupid Last Witch tinha que entrar, tinha que ser assinante da Hotstar, assistir lá a versão. Por que eu falo de versão? Porque assim que acabou a exibição na Hotstar, a GMM anunciou que faria a exibição no seu canal no YouTube e também na televisão. Só que o diretor da série, que é o Aof, diretor de Bad Buddy, ele fez algumas mudanças em relação ao que foi exibido no YouTube e também na GMM. A primeira grande questão de mudança foi o filtro da série. O filtro na Hotstar era um filtro muito mais envelhecido, que jogava uma ideia de uma série mais envelhecida, digamos assim. Só que na GMM e no YouTube esse efeito saiu, né? Esse filtro ele foi retirado e a série ficou muito mais limpa, digamos assim, né? E eu senti pelo menos que a série ficou muito mais limpa. Teve algumas mudanças em relação
relação a algumas cenas que houve ali, pelo que eu fiquei sabendo. Eu cheguei a assistir a um episódio com o efeito da Hotstar que eu achei na internet. E, gente, tudo o que foi exibido no YouTube foi muito melhor, né? Eles cagaram legal, assim, na retranca de ter jogado o Cube Last Witch para a Hotstar com aquele efeito em si. E outra, na hora que a gente foi analisar, por exemplo, a audiência de Cube na televisão, a série teve uma audiência muito fraca, que leva em consideração que o pessoal já tinha assistido na Hotstar e que agora não tinha o porquê assistir novamente no YouTube. Era basicamente a mesma coisa. Eram pouquíssimas as coisas que mudavam em si. Então, o que foi exibido na Hotstar, todo mundo assinou, né? Quem assinou lá na Tailândia assistiu e foi isso. Na hora que foi assistir no YouTube e na televisão, a UBL não teve o mesmo apelo como se teve na Hotstar. Eu não sei como que foi a audiência, se tem alguma questão de medir a audiência na Hotstar, mas a audiência no YouTube ela foi bem fraca. Outras séries que estavam sendo exibidas tinham muito mais apelo em relação a Cube Last Witch. Por mais que a história de Cube não seja uma história ruim, é uma história muito boa até, só que essa questão de ser exibido antes na Hotstar e basicamente todo mundo que gosta de Eurythmics já tenha assistido lá na Tailândia, isso acabou derrubando drasticamente a audiência da série. Dizem aí que vai vir outras séries para Hotstar, eu já fico assim meio apreensivo com isso, principalmente que falam que possivelmente a trilogia ali de Midnight Series deve ir para Hotstar. Ai, gente, já dói meu coração ter que ouvir isso. Eu gostei bastante de Cube Last Witch, acho que foi um BL bem sofisticado, assim... bem sofisticado no estilo de que foi bom, vamos dizer assim. Ele foi simples, mas ele foi bom. Foi um negócio de interior, como basicamente foi a Thousand Stars, né? Ele foi lá pra fazenda, e que a Thousand Stars estava no meio do mato, né? Cube tava numa fazenda. Mas foi bom, eu gostei, valeu a pena. Não sei se eu assistiria novamente, mas por ser Eurythmics, eu gostei bastante. O que vocês acharam de Cube Last Witch? Comenta aqui embaixo para eu saber. Siga as minhas redes sociais que estão na descrição e que estão aparecendo aqui na tela. Se inscreva no canal e deixa o joinha que ajuda bastante. Também ative as notificações para você não perder nada por aqui. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau para vocês.